Aqui mais uma vez reunidos para adorar, né? Aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração, o nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e nosso Pai que estás no céu, nós te damos, Senhor, graças pela oportunidade rica que o Senhor tem nos dado, Pai, de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa. Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos proporcionou a todos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus grande, maravilhoso e tem operado, Senhor, os Teus milagres, Senhor, a Tua graça no nosso meio. O Senhor tem derramado, Pai, o Senhor tem cuidado, Senhor, do Teu povo. O Senhor tem, Senhor, nos ajudado, tem, Pai querido, suprido, Senhor, as nossas necessidades, sendo Tu, Senhor, tão grande, se preocupa com o Teu povo, Pai, nós que somos tão falhos, tão pecadores, Pai. Muito obrigado, Deus querido, por esta oportunidade, mais uma vez te agradeço. Recebe, Pai, este culto, recebe, Deus, as orações, os louvores, Pai, e a palavra, Deus, que será pregada nesta noite. Nós oramos, Pai, agradecidos pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra e ler o Salmo 105, versos do 1 ao 7. Salmo 105, versos do 1 ao 7. Salmo 105. Vamos ler. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Amém. Glória a Deus pela sua palavra, todos os dias nos conforta, nos mostra o que é certo, o que é errado, nos ensina o melhor caminho, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Vamos louvar, convidar o Ministério de Música. Todos estão preparados para adorar o Senhor nessa noite? Vamos louvar a Ele com alegria, vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, não. Sei que para além das nuvens, sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha esperança está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus.
eu sei. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, que não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Sei que para além das nuvens só não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. Eu sei. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Vamos cantar assim, ó. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Mais uma vez. Eu vou seguir com fé para a rocha mais alta que eu. Nas alturas sou filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Olha, galera. Olha, igreja. Nós não podemos esquecer. Nós somos filhos de Deus. E não é porque nós merecemos, não é porque nós temos nenhum mérito nisso. Sabe, eu não sei. Talvez algum de nós tenham chegado aqui com dificuldade. E todos nós as temos. Mas nós nunca podemos deixar de lembrar quem é o nosso Pai. E você está na presença do nosso Pai. Alegra o teu coração. Eu vendo aqui a minha neta ali pulando. Que coisa maravilhosa que Deus tem me dado. Que privilégio Deus tem me dado de poder estar na casa do Senhor, vendo a minha família louvar ao Senhor, vendo os irmãos aqui diante do Senhor, da presença do Senhor para adorar a Ele. Vamos continuar louvando a esse Deus maravilhoso com alegria. Sai do seu lugar. Se confraternize com o irmão que está aí na igreja nessa noite, está nos visitando. Dá um abraço nele aí. Amém? Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos eu vejo o futuro.
tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para o lugar mais alto. Eu já quebrei as pontes com o passado e os meus olhos. O que eles veem, Kézia? Vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Só a igreja, só a igreja. Vou avançar, diga. Mais uma vez, mais uma vez. Vou avançar, diga, diga. Vou avançar, eu vou crescer. Amém. Os irmãos podem sentar se quiserem, mas não menos empolgados. Vamos continuar louvando ao Senhor, ao nosso Deus, que é o único Deus, verdadeiro Deus. Nós o adoramos porque Ele é o único Deus verdadeiro, que cuida de nós, que cumpre suas promessas, que cuida da nossa vida, que criou o universo e o sustenta, e o sustentará para toda a eternidade. E assim Ele tem feito conosco. Você pode trazer à sua memória agora o cuidado do Senhor, na nossa vida ordinária mesmo, no nosso cotidiano, pelo alimento, por estarmos hoje aqui nessa plena sexta-feira. Que coisa maravilhosa, né? Juntos para adorarmos ao Senhor. O Senhor que nos livrou, que nos chamou. O Senhor que permitiu que os nossos filhos fossem à escola e voltassem. O Senhor que colocou o pão na nossa mesa. O Senhor que nos permitiu levantar das nossas camas. Que privilégio, irmãos. O Senhor que nos deu um lar, que nos deu uma família. O Senhor que, acima de tudo, nos deu o maior presente que nós temos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode trazer a sua memória, e por isso e por muitos outros motivos, 1000 motivos incontáveis, motivos nós podemos adorá-lo hoje em espírito e em verdade. Então vamos fazer isso juntos? Amém? Em espírito, cante ao Senhor em verdade. Recebe, Senhor, em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos hoje e sempre, Senhor. Cuida do teu povo, ó Deus.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar em comunhão te adorando, Senhor. Só o Senhor é digno. Viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, todos juntos em espírito. Em espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei. Obrigado, Senhor, por esse tão grande privilégio, Senhor, de nos assentarmos ao redor da tua mesa e sermos teus filhos. Meu prazer é Obrigado, te Senhor. louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei. Rei soberano, Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor, onde flui o amor. Amém. Glória a Deus, muito bom louvar ao Senhor na beleza da sua santidade, como diz a canção. Eu gostaria de chamar o pastor, que ele já vai fazer uma oração, vai apresentar as nossas convidadas desta noite. Nós estamos muito ansiosos para saber, conhecer a história, saber, né, testemunho em si, como é o projeto, e eu acredito que o tempo tem que ser dado para elas também, né? Obrigado, irmã Tânia. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso bom Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Louvamos a Deus por estarmos aqui hoje, uma noite especial, um dia que o Senhor fez e nos contou para estarmos aqui hoje com a intenção de ouvir aquilo que Deus tem feito fora do nosso rincão, fora da nossa região que atuamos como agência do céu aqui na terra. E eu louvo a Deus por ser batista, porque nós temos
a missão do Senhor que nos foi dada lá em Atos capítulo 1, versículo 8, latente no coração dos batistas brasileiros, e louvamos a Deus porque fazemos parte desse movimento missionário, temos a nossa responsabilidade local. Desde o início da minha conversão, eu nunca entendi porque a igreja ela não promovia uma campanha de missões locais, né? As igrejas, no caso da cidade, né, que eu comecei a caminhar com o Senhor e com os irmãos, né? Entendendo que a missão ela começa aqui, quando Jesus ele deu a ordem aos seus discípulos na sua despedida, quando ele foi assunto ao céu, ele disse que o negócio tinha que começar em Jerusalém, né? Até os confins da terra. Então a missão da igreja ela começa aqui, porque se a gente não faz a missão da maneira que o Senhor ele nos ordenou e espera que façamos, aponta, né, o Estado, a nação, as nações estarão comprometidas, porque uma missão forte no Estado, no Brasil e no mundo, ela começa aqui. Que pena que a gente não tem um número maior de irmãos para dedicar seus ouvidos àquilo que Deus quer dizer à sua igreja local, para a gente entender, né, aquilo que está acontecendo fora, para a gente orar mais aqui dentro, investir mais, né, no que o Senhor ele tem realizado através de vidas preciosas, compradas com o sangue do Senhor da igreja, para nos representar, levar a bandeira do Evangelho, a bandeira dos batistas para os nossos estados e também para as nações, né? Então hoje temos conosco aqui a missionária de missões nacionais, a irmã Thaís Oliveira, a irmã Leda também, que faz parte Maria Helena, perdão, eu não sei de onde foi que eu tirei esse nome Leda, lembrei da irmã Leda, esposa do irmão Moisés. Mas a irmã Maria Helena, me perdoe por ter errado o seu nome, a irmã Maria Helena que também faz parte desse movimento, né, apoiando a nossa missionária, caminhando com ela pelos bairros e também pelos apriscos do Senhor, nos trazendo aquilo que Deus quer nos dizer enquanto igreja local, né? Eu quero convidar a irmã Thaís para vir aqui, assumir a nossa tribuna, nos dizer aquilo que Deus colocou no coração dela. E eu quero convidar também a irmã Maria Helena para vir aqui orar, colocar a vida da irmã Thaís diante de Deus, e assim sendo, iremos nos deleitar naquilo que o Senhor preparou para liberar sobre a nossa vida agora. Amém? Vamos orar então, irmãos. Pai querido, que bom estarmos reunidos aqui no culto desta noite, com o objetivo de nós adorarmos e glorificarmos o dono da obra missionária. O Senhor é o Deus presente aqui conosco e é o que rendemos toda a honra e toda a glória. Queremos agradecer a vida desta igreja, do pastor Araão e todos aqueles que aqui congregam. E agora, ó Deus, eu peço uma bênção toda especial pela nossa missionária, irmã Thaís, que estará trazendo para nós a palavra do Senhor e informações e encorajamento para que continuemos juntos, unidos, no desejo de conquistarmos a nossa pátria para Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo juntos aqui e pedimos, fale ao nosso coração, não nos deixe sair deste culto da mesma forma que chegamos, mas sem dúvida o Senhor tem algo especial para cada um de nós. Portanto, te peço, ajuda-nos a abrir a nossa mente e o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Glórias ao teu nome pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Amém? É um privilégio estar aqui com os irmãos e eu estou aqui nessa noite para poder falar para os irmãos do que Deus tem feito na Amazônia através dos missionários que vocês têm lá. Vocês sabiam que lá na Amazônia vocês têm mais de 200 missionários hoje lá? E que vocês também têm 2 barcos missionários? Um que fica em Manaus e outro que fica em Oriximiná? E esse barco é de vocês. Não é só
meu, não é só da irmã Maria Helena, não é da Junta de Missões Nacionais. Mas tudo o que está acontecendo lá na Amazônia é nossa missão, é o nosso trabalho. Amém? Eu me chamo Thaís Oliveira, eu tenho 30 anos, eu nasci no estado de Rondônia, numa cidade chamada Rolim de Moura, que fica bem no interior do estado. Eu fui criada em Porto Velho e quando eu tinha 16 anos, eu entendi Deus me chamando para a obra dele. Com 16 anos eu precisei escolher a minha profissão, pois eu já estava no 3º ano do ensino médio e eu precisava fazer alguma coisa da minha vida. E foi quando meu pai me fez essa pergunta: o que você vai fazer da sua vida? E naquela mesma semana, num domingo, eu ouvi um vídeo de uma missionária falando. E ela disse assim, que ela usava a profissão dela para glorificar a Deus. E eu pensei comigo mesma, eu também queria ter uma profissão que glorificasse a Deus. E eu comecei a orar e eu falei assim: Deus, o que o Senhor tem para mim? E com 16 anos eu fiz um acordo com o Senhor. Foi o seguinte: se eu passasse no vestibular, era para mim fazer aquele curso, que era o de odontologia. E se eu não passasse no vestibular, eu ia esperar mais um ano e eu iria para o campo missionário. E, para a glória de Deus, eu fiz um vestibular, uma prova, para uma faculdade, para um curso. Eu não tentei outra coisa, não tentei fazer outro vestibular, nem outra faculdade, porque eu entendia que eu estava num propósito com o Senhor. E que se fosse de Deus, Ele abriria as portas. E se não fosse, Ele abriria a porta para outro lado. E de primeira, eu fui aprovada naquele vestibular. E com 17 anos, eu entrei na faculdade de odontologia. 4 anos depois, eu me formei. Estava tudo pronto para ir para o campo missionário. E sabe o que eu fiz? Como a maioria das pessoas que dizem que vão usar a profissão para a glória de Deus, eu não fui para o campo. Pelo contrário, eu fui trabalhar. Eu disse: agora que eu vou ter o retorno da faculdade, eu vou para o campo? Não, eu vou trabalhar. Com 15 dias que eu peguei meu diploma, eu achei um emprego e comecei a trabalhar. Depois daqueles 15 dias, eu simplesmente notei que um ano tinha se passado. E eu estava dentro de uma sala, de um consultório odontológico, sentado numa cadeira, esperando meu paciente das 8 horas da manhã chegar. Eu fazia muito tratamento de canal. Não sei se alguém que já fez esse tratamento deve saber que dói, incomoda um pouquinho. E eu gostava muito de fazer isso. Tratamento de canal ou tratamento endodôntico. E naquela sala, naquele dia em específico, meu paciente das 8 horas não chegou. Eu comecei a esperar ele, percebi que ele não vinha. E eu falei assim: já que eu vou ter uma hora aqui parada, vou pegar minha Bíblia. Porque eu já era crente, né? Já criei em Jesus há muito tempo, desde criança. E eu peguei minha Bíblia e fui ler. Eu tenho esse hábito de ler a minha Bíblia todos os dias. Eu entendo que isso é muito importante. Inclusive, se você não tem esse hábito, se apegue a ele. Porque nós precisamos ler essa Bíblia, mais do que nós assistimos vídeos na internet. Nós precisamos orar, mais do que nós bebemos água. Se nós tivermos isso na nossa mente, nós vamos entender que nós precisamos mais de Deus do que qualquer outra coisa. Porque se Deus, Ele é o ser mais importante das nossas vidas, nós temos prazer em ler a Bíblia e em orar. Não é mesmo? Estou certo ou estou errado? Amém, glória a Deus. E eu peguei minha Bíblia e comecei a ler. E lá naquele consultório, se você já foi num dentista, você sabe mais ou menos como que é. Eu lembro que eu olhei para as paredes, aquelas paredes muito brancas, aquela cadeira de dentista azul, encostada, e eu esperando o paciente, eu só pensava assim, no quanto que eu iria ganhar no final da semana, e eu comecei a pensar o seguinte: poxa vida, eu vou ganhar menos tanto porque o paciente de agora não veio. E quando eu fui ler a Bíblia, eu entendi o Senhor falando comigo. E Deus, Ele fez 3 perguntas para mim, tão simples, mas que mudaram toda a minha trajetória. A primeira pergunta foi: Thaís, aonde você está agora? E eu olhei para aquela sala branca, aquela cadeira azul, sentada, esperando o paciente chegar e contando quanto que eu iria ganhar. Aquilo era a coisa mais importante para a minha vida naquele momento. A segunda pergunta foi:
aonde você estava há 1 ano atrás? E eu respondi para Deus, eu estava aqui dentro dessa sala, esperando o paciente chegar, contando quanto eu iria ganhar no final da semana. E a terceira pergunta foi, aonde você vai estar daqui 1 semana? E eu respondi para Deus, provavelmente aqui, sentado nessa cadeira, esperando o paciente chegar, contando quanto eu vou ganhar no final da semana. Quando eu respondi isso, eu me senti como se eu estivesse sufocando por dentro. Eu me senti tão agoniada que eu falava assim, a minha vida só se resume a isso, a essa sala branca e quanto eu vou ganhar no final da semana. E para mim não fazia sentido, ao ponto que eu pedi para sair do meu trabalho mais cedo, eu atendi os outros pacientes e pedi para sair mais cedo, e fui para a margem do Rio Madeira, que é o rio que corta Porto Velho. E lá na beirada daquele rio, eu comecei a orar. E eu falei assim, Deus, eu não fiz odontologia para ganhar dinheiro. Quando eu decidi essa profissão, eu tinha dito que eu queria ser igual àquela missionária e ter uma profissão que agradasse a Deus. E aí eu pedi perdão ao Senhor, voltei para minha casa, abri o site de missões mundiais, nacionais, olhei lá os projetos estaduais e orei. Falei assim, Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? E Deus me mostrou que era para mim ir para a Amazônia. E aí talvez você esteja pensando assim, mas você já não estava lá? Você não é do norte? Eu falei, sou. Mas para mim foi muito claro que eu precisava começar aonde eu estava. Então eu saí de Rondônia e fui para o Amazonas, mais precisamente para Manaus, e fiz o treinamento do Projeto Amazônia. Meu irmão, você está com aquele videozinho da Amazônia? Assista esse vídeo comigo, ele explica mais ou menos o que é o projeto que eu faço parte hoje. Presta atenção nele. Para muitos, a Amazônia é um lugar de contemplação. Sua fauna e flora são únicas e atraem os olhares do mundo inteiro. Para missões nacionais, a Amazônia é um campo missionário desafiador, onde existem mais de 30.000 comunidades isoladas que precisam ser alcançadas com o Evangelho. Quando nos aproximamos para ver como vivem os ribeirinhos, conhecemos as suas necessidades e carências e vimos como eles sofrem com a pobreza e com o isolamento social, que é causado pela dificuldade de acesso às suas moradias. Para transformar esta realidade, criamos o Projeto Amazônia, que é formado pelos programas Radical Amazônia, Novo Sorriso e pelo barco O Missionário. No Radical Amazônia, o nosso foco é enviar jovens vocacionados para apoiar na plantação de igrejas nas comunidades ribeirinhas e, principalmente, formar líderes locais que darão a continuidade e a expansão necessárias para alcançarmos todas as comunidades da região. Os jovens radicais são treinados e capacitados no Centro de Formação Missionária da Amazônia, onde, além de formação básica, eles são imersos na cultura local. Depois, eles são enviados às comunidades onde os missionários líderes de polo já estão atuando. Eles desenvolvem relacionamentos discipuladores, atuam na plantação de igrejas nos polos de multiplicação e formam líderes multiplicadores. Nesta etapa, os radicais sempre são mentoreados por um missionário experiente. Todo o trabalho é baseado na visão de igreja multiplicadora, com foco nos princípios bíblicos. Nossa estratégia é alcançar as pessoas, reuni-las em pequenos grupos para depois construir o templo, priorizando sempre a formação de novos líderes locais e, com isso, a multiplicação. Os missionários e radicais também realizam ações de compaixão e graça por meio do projeto Novo Sorriso da Amazônia e também ações socioeducativas nas comunidades ribeirinhas, utilizando o barco O Missionário. Quando os ribeirinhos veem que o barco O Missionário está chegando, os seus corações se enchem de alegria.
Eles sabem que está chegando um povo que traz esperança por meio de cuidado médico, atendimentos odontológicos, cestas básicas, palavras de consolo, orações e diversas ações que impactam suas vidas. O novo sorriso da Amazônia também leva cuidado para as dores e sofrimentos dos ribeirinhos por meio das caravanas de profissionais e voluntários que atendem a população local. Atualmente, estamos presentes em cerca de 140 comunidades, mas desejamos alcançar todas as 30 mil com o Evangelho de Jesus. Para isso, investimos na formação de líderes locais e na plantação de igrejas multiplicadoras. Contamos com a sua participação neste desafiador projeto. Você pode ser um voluntário, um intercessor ou investir mensalmente por meio do PAN Brasil. Vamos juntos alcançar a Amazônia para Cristo. Amém. Esse é o projeto que eu faço parte. Como eu disse para os irmãos, eu sou formada em odontologia e hoje eu trabalho nesse barco, levando ações de compaixão e graça. O barco missionário, ele tem capacidade para 8 cadeiras odontológicas e nós vamos visitar o missionário que mora na comunidade. E através dessa visita, nós realizamos o atendimento odontológico, atendimento médico quando vai mais irmãos, a gente faz os evangelismos. Enfim, nós damos um apoio ao trabalho do missionário que mora lá. E você pode fazer essa viagem. Sabia que está saindo 2 caravanas daqui do Rio Grande do Norte para lá? Uma vai acontecer em janeiro e a outra com a irmã Maria Helena em agosto. Ela está montando uma caravana para sair daqui, para irem visitar o campo missionário através do barco missionário. E aí, se Deus colocar no seu coração, se você sentir que você pode ir lá, visitar o campo para ser uma bênção e falar do amor de Deus para aquelas pessoas, vá. Não se preocupe com os recursos, porque eu tenho certeza que quando Deus chama, Deus ele sustenta. Se você tem essa preocupação ainda, eu digo para você, pare com isso, confie no Senhor. Porque quando nós colocamos a nossa confiança nele, ele providencia o que nós precisamos. Mas entenda que Deus ele supre as necessidades, não as suas vontades. Porque às vezes a gente acha assim, ai Deus, a minha necessidade, eu queria comer pizza todos os dias. Ah, isso é uma necessidade tão grande. Mas será que é? Será que é necessário? Porque o que Deus nos fala é que Ele nos ama e Ele vai dar o que precisamos. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Josué 2,15. A mensagem que eu quero trazer hoje, com o meu testemunho, com essa leitura que nós vamos fazer agora, é que Deus, Ele pode usar tudo. Tudo Deus usou. Tudo Deus usa. Vocês acreditam que isso é possível? Deus ele pode usar qualquer coisa. E em Josué 2,15 a gente vai ver um relato de uma prostituta que confiou no Senhor e escondeu os espias que estavam indo ver a terra prometida. O rei foi lá, indagou ela e perguntou assim, eles estão aqui? E ela disse, não, eles não estão. E por que ela fez isso? Porque ela confiava que Deus ia cumprir as suas promessas. Em Josué 2,15 diz assim, ela então os levou a descer por uma corda pela janela, já que a sua casa ficava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro. O que você vê? Que objeto essa mulher usou? Uma corda? Tem certeza que foi uma corda? Tem certeza que não foi a profissão dela? Tem certeza que não foi alguma coisa dentro da casa dela? Ela usou o que então? O que ela usou? Uma corda. E acordem, meus irmãos, vamos lá, responde comigo. Então Raabe usou uma corda. E por que ela usou essa corda? Porque ela confiava no Senhor. Abra sua Bíblia agora em Esther 2,9. Vamos ver outra mulher que confiou no Senhor. Aliás, Esther 2,9 diz assim: e a moça lhe agradou,
pelo que ela o favoreceu, e logo providenciou-lhe tratamento de beleza e comida especial. Parou a leitura aí. Missionário, o que tem a ver esse texto? Quando a gente ler a Bíblia inteira, eu só estou lendo um pequeno versículo aqui. E eu aconselho a você ler todo esse texto. Leia toda a Bíblia. Não fique apenas em um versículo. Aqui era a história de um rei e a sua rainha. A rainha afrontou o rei e o rei tirou ela. Desprezou ela e tirou ela do reinado. E aí falou para os seus servos: vamos atrás de uma nova rainha. E tinha um monte de mulheres que estavam para ser escolhidas pelo rei. Para quê? Para virarem a próxima rainha. E Esther, que era do povo de Israel, que ela era judia, que estava aqui, que fala o texto, ela ocultou a sua nacionalidade. Porém, o texto é muito claro ao dizer que ela fez o quê? Ela agradava as pessoas. Em outras versões da Bíblia, diz que ela, com a sua simpatia, cativava os outros. Por conta da simpatia, por conta de que ela agradava as pessoas, ela foi escolhida como a nova rainha. E por ser a nova rainha, o que Esther fez? Ela salvou o povo de Israel de serem destruídos. Se você ler toda essa história, você vai entender isso. Mas o que tem a ver a corda de Raabe e a simpatia de Esther com o que eu estou dizendo aqui sobre a Amazônia? O que tem a ver tudo isso? O que tem a ver é que Deus, ele pode usar todas as coisas. Ele pode usar uma corda para cumprir as suas promessas. Ele pode usar a simpatia de uma mulher para salvar todo um povo. E ele pode usar você para transformar a vida de alguém. Você já parou para pensar que se você tem Jesus no seu coração, e eu creio que todos aqui já receberam Jesus, não receberam? Se Jesus habita dentro do seu coração, você tem um coração missionário. Ou seja, você tem uma missão. Sabia? Que Deus, ele dá uma missão para cada um de nós. E que quando nós não cumprimos essa missão, nós ficamos de fora do que Deus tem feito aqui em Natal, do que Deus tem feito lá na Amazônia, do que Deus tem feito pelo mundo. E tudo porque nós escolhemos ficar de fora. No tempo em que eu fiquei lá naquele consultório, olhando para aquelas paredes, pensando em quanto eu ia ganhar, eu fiquei de fora de tudo o que Deus tinha. Mas no momento em que eu me arrependi, pedi perdão ao Senhor e falei assim: Deus, me coloca de novo no caminho dos teus propósitos. Eu comecei a viver uma vida plena com o Senhor. É muito fácil olhar para mim e pensar assim: coitadinha dela, ela saiu de casa, vendeu o carro dela, ela saiu do meio da casa do pai dela, da mãe dela, foi lá para a Amazônia, ela largou tudo. E quantas vezes eu já ouvi essa frase: você largou tudo, né, missionária? Foi para o campo, né? E eu só penso o seguinte: eu não larguei tudo. Entendam que eu larguei o nada que eu vivia para agora poder viver o tudo com o Senhor. Tudo não pode ser dinheiro, tudo não pode ser carro, casa, profissão. O tudo precisa ser uma vida com o Senhor. E uma vida com Deus é a vida que vale a pena ser vivida. Nós estamos em campanha de missões e o tema da nossa campanha é: a solução é Jesus Cristo. Você crê que a solução é Jesus Cristo? Crê mesmo? Então fica de pé. Vamos lá, se coloca de pé aí. Vamos dar uma mexida aí um pouquinho. Então a solução é Jesus Cristo, não é mesmo? O que Jesus fez por você? Vamos lá, meninos, se coloca de pé aí também. Só não arranca. Aí agora, lembra do que Jesus fez por você na cruz? Você sabe o que ele fez? O que aconteceu lá na cruz? Ele morreu, não foi? E como que ele morreu? Então abre seus braços aí agora. Fica aí na posição de Jesus. A posição que Jesus ficou na cruz. E segura agora teu braço aí. Sabe por que eu pedi para você ficar assim? Porque provavelmente seu braço está pesando agora. O meu já está pesando. Seu braço está pesando aí? Por que Jesus morreu na cruz? Aí, ninguém respondeu. Vamos ficar com o braço mais tempo esticado.
para nos salvar. Ele pagou o preço do seu pecado. Ele pagou o preço do meu pecado. E Jesus, ele estava sofrendo isso e ainda tinha pregos no seu pulso. Ele estava com o corpo todo ferido, todo açoitado. Não apoia não. Jesus não teve apoio não. Você estava lá, não apoiou ele? O que mais que aconteceu com Jesus? Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. O povo lá embaixo cuspia, xingava e falava um monte de besteira para ele. O que mais que fizeram com Jesus? Deram vinagre para ele e no fim ainda enfiaram uma lança nas costelas dele para que a última gota de sangue dele caísse. A Bíblia diz que Jesus ficou assim, da hora sexta à hora nona, que equivale das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A Bíblia também diz que as suas vergonhas foram expostas. Sabe o que significa isso? Que a roupa dele foi totalmente tirada. Ele estava nu, completamente nu, sofrendo. Sabe por quê? Por causa do nosso pecado. Daquele pecado que a gente tenta esconder, daquilo que a gente finge que não fez, ou daquilo que a gente finge que é normal. Quando tem alguém aqui na frente, a gente fica olhando e pensando assim, lá vem e fala besteira. Ah, olha lá a irmã de novo. Não apoia não, meu querido. Olha aqueles meninos ali na frente, estão ali se apoiando. E a gente fica pensando essas coisas. E Jesus estava lá naquela cruz, por tua causa, por minha causa. E às vezes a gente não aguenta ficar nem um pouquinho com o braço esticado aqui. Agora pensa no que Jesus fez por você. Quanto tempo ele ficou pendurado? Pode abaixar seu braço aí. Relaxa um pouquinho aí. Doeu, não doeu? Imagina a dor de Cristo. E nós não conseguimos ter prazer em ler a Bíblia, às vezes nem por 10 minutos. Orar ao Senhor. Você sabe o que é a oração? A oração é intimidade com Deus. É você chegar para Deus e falar assim, Deus, olha, hoje eu fiquei com raiva da fulana. Hoje eu fiz isso de errado. Eu sou ruim mesmo, Deus. Agora me ajuda a lutar contra essa maldade que habita dentro de mim. Porque a oração é justamente isso. Pedir ao Senhor, falar ao Senhor aquilo que nós vivemos, aquilo que nós realmente somos. E não ficar tentando mascarar. Quer ver uma coisa que a gente faz muito para mascarar? Deus, faz a tua vontade. Ai, Senhor, que é a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está na Bíblia. Está tudo escrito aqui. Mas a gente não tem as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas, porque nós não lemos a Bíblia, porque nós não buscamos essas respostas. A vontade de Deus para você está em 1 Timóteo 2:4, que diz o quê? Pois esta é a vontade de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. O que está escrito ali? Que deseja que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para os ribeirinhos. Essa é a vontade de Deus para os seus familiares, para o seu vizinho, para as pessoas que estão no seu trabalho. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é a verdade? A verdade, é isso aqui, é a Bíblia. Você já leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez? Se você não leu, ainda dá tempo de ler esse ano. Faça um propósito com o Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. E vamos orar neste momento e pedir ao Senhor que traga à nossa mente neste momento o que tem nos atrapalhado. E também peça ao Senhor que traga à sua mente qual é a sua ferramenta. Porque se Deus ele pode usar uma corda, se Deus pode usar a simpatia de uma mulher, Deus ele pode usar o que você tem. E nós não precisamos ter muito. Deus ele pode usar qualquer coisa se você colocar à disposição dele. Então vamos orar? Grandioso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede e obrigado porque o Senhor é bom. Pai, neste momento eu peço ao Senhor que traga à tona todos os nossos pecados não confessados. Que o Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que nós temos feito de errado. Cada pensamento, cada ação, cada palavra. E nos ajuda, Senhor, a nos arrepender. Nos ajuda a entender que isso é errado. E nos ajuda a estarmos de mãos limpas diante de Ti.
que o Senhor possa lavar todos os nossos pecados, porque o seu Filho amado Jesus Cristo morreu naquela cruz. E através do seu precioso sangue, nós somos lavados de todos os pecados. Deus, se alguém aqui já matou, se alguém aqui já mentiu, se alguém aqui já roubou, eu peço ao Senhor nesse momento que traga a mente dessas pessoas. E nesse momento eu peço perdão pelos meus pecados. Ó Deus, me perdoa por toda a maldade, me perdoa por todos os erros que eu cometo, que às vezes eu sei que é errado e eu estou ali de novo cometendo. Me mostra, Deus, o que tenho feito para que assim eu possa me arrepender. Ó Deus, também te peço que o Senhor mostre a nós as nossas ferramentas, aquilo que o Senhor tem dado a nós e que nós podemos usar para abençoar outras vidas. Que nós não tenhamos medo de usar tudo o que temos para a tua glória, mas que nós possamos fazer mais, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Abra agora a sua Bíblia em Mateus 14:14. Esse é o maior exemplo que nós precisamos seguir. O exemplo de Jesus Cristo. Não é mesmo? Ele não é o nosso Senhor? Se nós já sabemos qual é a vontade de Deus, se nós temos o exemplo de Jesus Cristo, agora só nos falta praticar. E olha só o que Jesus fazia. Jesus, quando ele iniciou o ministério dele, quando ele saía pelas cidades, pelas aldeias, pregando e falando de Deus, sabe o que ele fazia? Olha só, ao desembarcar, ele andava de barco também, e ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. A coisa mais importante aqui é que Jesus ele tinha compaixão das pessoas. Sabe quando você olha aquelas pessoas no meio da rua, às vezes pedindo, aquelas crianças no farol? Será que você sente pena delas mesmo? Eu aprendi uma coisa no campo missionário, que se aquilo me comoveu, se aquilo me dói, eu faço alguma coisa. Agora, se eu fico parada e não faço nada, porque aquilo não me tocou. Eu não tive compaixão, eu não me compadeci das pessoas. Jesus, ele curava porque ele é Deus, ele tem todo o poder. Nós não temos esse poder, porque esse poder vem de Deus. Mas se nós temos Deus, nós temos também o poder que vem dele. E a principal coisa que nós podemos fazer pelas pessoas que estão ao nosso redor é ter compaixão dela. E lembra, a compaixão, ela é acompanhada de uma ação. Se não tem ação, não tem compaixão. Para isso eu quero compartilhar com os irmãos um testemunho que eu vivi lá na Amazônia. Como eu disse para os irmãos, eu trabalho no barco. E lá no barco, nós atendemos muitos ribeirinhos e é tudo gratuito, é tudo por meio de ofertas. Sabe a campanha de missões que vocês fazem aqui para missões nacionais? Esse dinheiro tem chegado para a gente lá em forma de comida, de alimento. Tem chegado em forma de escova, pasta de dente, de massinha que a gente usa para restaurar o dente das pessoas. E eu estava atendendo numa comunidade até que veio a pandemia. E o barco missionário parou. E eu fiquei pensando, e agora? O que será que vai acontecer comigo? O barco parou, ninguém sabia, naquela incerteza. Os meus líderes me mandaram para uma comunidade chamada Grêmio. Tem o Lago do Castanha, que é um rio grande. Do lado de cá é o Grêmio, do lado de cá, o Vasco. Aí o rio corta aqui do lado é o Corinthians é o nome da ilha. E atrás do Vasco nós temos o São Caetano. Sim, é tudo nome de time de futebol. Por isso, se você for numa viagem do barco, não fale sobre futebol com aquele povo, porque senão você vai arranjar briga. E por que eu te digo isso? Porque o Vasco não fala com as pessoas do Grêmio. Eles têm rixa mesmo. Ao ponto de quando o barco missionário vai e para no Grêmio, quem é do Vasco não vai para ser atendido. Aí nós temos que programar uma outra ida para parar só no Vasco. E aí o pessoal do Grêmio não vai lá quando o barco está parado do lado de lá. Vocês acreditam nisso? Briga por conta de futebol, numa comunidade ribeirinha no meio da floresta amazônica. E nós lá temos uma congregação que se chama Congregação Batista Lago do Castanho. Um pouquinho antes da pandemia, 2 missionárias que moravam lá alcançaram um menino chamado Davison. Ele morava com a avó faleceu e ele começou a buscar a palavra de Deus. E ele ia para a igreja remando, porque a igreja fica no Grêmio e ele morava no Vasco.
E esse menino não perdia um culto, fosse o de oração, fosse o dos jovens, fosse EBD, culto à noite do domingo, ele sempre estava lá. E ele ia remando, fizesse sol, fizesse chuva ou não, ele estava lá. Porque ele falava assim, eu preciso aprender mais da palavra de Deus. E quando deu a pandemia, eu caí lá. E caí justamente no mês de setembro, que é o mês da campanha de missões nacionais. E quando eu estava falando com os irmãos, lá na nossa congregação nós temos 6 membros, mas eu e Luciara, nós estávamos em 8. E aí a gente falou assim, o desafio, nós precisamos alcançar R$ 1.500 para o alvo da nossa campanha de missões. Isso, nós 8. E eu falei assim, quem pode me ajudar? Na hora o Davison se levantou e falou assim, missionária, eu quero ajudar. E eu quero dar uma saca de farinha. E ele falou assim, só que eu preciso de ajuda, porque a farinha ainda tem que ser feita. Quem pode me ajudar também? Aí os irmãos, essa semana não dá. Se fosse na próxima até dava, mas agora não dá, porque eu também tenho que fazer a minha farinhada. E aí ficou naquela, eu pensei assim comigo, virei para a Luciana, que era a outra missionária que estava comigo, e falei assim, bora fazer essa farinha? Ele falou assim, bora. Ele falou assim, então, Davos, nós queremos te ajudar a fazer a farinha missionária. Aí ele falou assim, então tá bom, missionária, vou passar aqui amanhã, eu vou passar mais tarde do que o habitual, porque eu sei que vocês não estão acostumadas não, tá bom? Eu falei, tá bom. No outro dia, 6 horas da manhã, ele apareceu lá em casa. Bateu na porta e falou assim, missionária, tá pronta para ir fazer farinha? Eu passei mais tarde hoje, como vocês não estão acostumadas, para vocês conseguirem ir. E aí, exatamente, 6 horas da manhã. E aí a gente pegou e fomos caminhando para o meio da floresta. Porque a casa de farinha dele ficava no meio da floresta. E como o rio seca no mês de setembro, não dá para chegar de canoa. Só dá para ir andando. E 50 minutos de caminhada. Quando nós chegamos lá, eu já estava para morrer. Porque lá no Amazonas, o solzinho das 7 horas da manhã, ele não é brinquedo não. Ele já te esquenta, você já começa a passar mal, você sente aquele mormaço te queimando. E lá é tão úmido que você começa a suar e você fica preguento. Isso 7 horas da manhã. E nós caminhamos, chegamos lá. Ele pegou e falou assim para mim, ô missionária, esquenta não, pode ficar aí, viu? Eu vou lá arrancar a mandioca, você pode ficar aqui que eu sei que você não está acostumada não, para você não passar mal. Ele saiu, foi lá no meio da plantação dele de mandioca, pegou a enxada e começou a dar na terra. E lá ele tem um cesto que tem uma cordinha que ele amarra, ele coloca assim na testa e ele vai carregando nas costas, que a gente chama de paneiro. Não sei se tem por aqui. E aí ele vinha com aquele monte de mandioca e jogava no meu pé assim. Pá! Ele falava assim, tá aqui, missionária, agora é só raspar. E eu pensava assim comigo, esse menino tá lá no sol, sozinho arrancando mandioca. E a única coisa que eu preciso fazer é descascar esse negócio. Então eu vou descascar isso o mais rápido que eu conseguir. E eu começava lá, eu e a Luciara descascando tudo, porque a gente pensava assim, quanto mais tempo a gente demorar, mais tempo ele vai ficar lá no sol. E ele lá no sol arrancando mandioca. E ele ficou arrancando até as 11 horas. 11 horas ele parou, foi lá no igarapézinho que tinha, pegou uns peixinhos, limpou, ticou tudo bem limpinho, bandou o peixe, né, bem no meio, cabeça e rabo, jogou dentro de uma panelazinha, um caldeirãozinho de metal, botou um pouquinho de sal, ele botou água, sal, um cheiro verde e um colorauzinho, botou aquilo numa fogueira que ele fez e aquele negócio começou a borbulhar. Quando o peixe começou a ficar mais molenguinho, ele virou e falou assim, missionária, ontem à noite, quando vocês disseram que iam vir, eu saí lá do culto e vim direto para cá. Lembra dos 50 minutos de caminhada? E eu botei a malhadeira para que a gente tivesse um almoço hoje. Ele deu o que ele tinha de melhor para nós. Ele pegou uma cuia e virou para mim e falou assim, ei, missionária, quer a cabeça ou quer o rabo? Eu falei, pô, me dê o rabo aqui que eu acho que a cabeça eu não vou conseguir encarar ela não. Aí ele foi e colocou. Quando você pega aquele caldo, você sente aquele pitiu de peixe. Pitiu para nós lá é o cheirinho, aquele rancinho. E ele falou assim, tem farinha aqui da última fornada que eu fiz da última vez. Joga aí, missionário, coloca aí. E eu coloquei, aquela farinha tufou. Aí você olha assim, você fala, não posso recusar, porque o que ele tinha de melhor foi o que ele me deu. E a gente comeu aquilo com ele. Deu uns 30 minutinhos, ele falou assim, já tá bom para voltar para trabalhar.
Vocês vão continuar raspando mandioca aí e eu vou lá arrancar mais. E ele saiu no sol de meio-dia para arrancar mais mandioca. E a gente lá descascando. Quando deu 5 horas da tarde, ele falou assim: missionária, já tá bom por hoje, vamos embora? E eu por dentro estava como? Graças a Deus acabou. Mas por fora eu estava como? Não, tem certeza? Eu acho que ainda dá tempo aqui mais, de raspar mais. Aí ele: não, missionária, precisa não, que já vai escurecer, a gente tem que ir embora, que ainda tem 50 minutos de caminhada. E a gente voltou para casa. Quando a gente chegou na igreja, o Davison virou e falou assim: ei, missionária, amanhã eu volto de novo 6 horas, tá? Vou vir de novo mais tarde, porque eu sei que vocês não aguentam muita coisa não, tá bom? E foi embora. Ele não me deu a oportunidade de falar assim: não, eu não quero não, vá sozinho. Pelo contrário, ele só falou assim: eu vou passar, viu, tá bom, tchau, e foi embora. Eu entrei dentro de casa, peguei meu baldezinho para tomar banho, porque nós não tínhamos água em casa. E a gente não tinha água, não porque a gente estava quebrado, porque não tinha, porque não deram. Mas porque não tem na comunidade. Todo mundo vai no rio, pega o seu baldinho e toma banho em casa. Coisa normal, viu, gente? Peguei meu baldinho, tomei meu banho, fiz um negócio para comer ali mesmo. Comi, deitei na cama e dormi. E acordei. Ei, missionária, tá pronta para ir para casa de farinha? Para farinhar da missionária. E eu botei minha roupa e falei: tô pronta, vamos embora. E a gente foi de novo, 50 minutos de caminhada. Quando a gente chegou lá, ele foi lá e pegou todas aquelas mandiocas que a gente tinha descascado. No dia anterior, quando a gente saiu, ele pegou tudo e botou dentro de um balde com água. Quando a gente chegou no outro dia, aquela mandioca estava molenga assim. E ele passou aquilo num negócio que triturou. Aí ele parou, foi no meio do mato, pegou troncos de árvores caídas mesmo e colocou e fez uma fogueira. Ele tinha feito um forno de barro e colocou um tacho em cima. Aí vocês pensam num negócio que já era quente. Quando ele ligou aquela fornalha, o negócio ficou 3 vezes mais quente. E começou a fazer aquela fumaça. E a fumaça lá chama mutuca, que é tipo uma mosca que quando ela pica em você, aquilo chega a escorrer sangue. Não sei se você tem aqui mutuca também não, mas lá tem. E aí aquela fumaceia, aquelas mutucas, aquele calor. E ele me deu assim uma peneira e falou assim: missionária, é só peneirar esse negócio. E quando eu ia peneirando assim, ia peneirando os calos da mão também, e aquilo ia entrando debaixo da unha, e a mão vai ficando amarela, porque aquela mandioca não é aquela de comer, ela tem veneno. E ela tem um cheiro muito forte, e a gente lá peneirando, ele pegava aquela massa, embolava e jogava lá num óleo, um pouquinho de óleo, e começava a escaldar. E ele pegava um remo e começava a puxar aquilo. E ele ia escaldando aquela farinha até ela torrar todinha. E ele fez isso 6 vezes naquele dia. E ele pegava toda a farinha que ele torrava e ele botava dentro de uma canoa. Ele me deu um saco de fibra e falou assim: missionária, e me deu uma canequinha. Falou assim: coloque 70 canecas de farinha dentro desse saco de fibra. Eu peguei, coloquei. E eu estava colocando de qualquer jeito. Aí ele brigou comigo e falou assim: ei, missionária, não faz de qualquer jeito não. Tem que fazer certinho, porque senão o homem que compra farinha vai falar que a gente está roubando ele e ele não vai querer pagar a gente. Aí eu despejei tudo de volta e fui, contando bonitinho, porque tinha que ser 70 xícaras de farinha. No final, quando ele amarrou a boca do saco, eu perguntei assim para ele: e Davison, como é que leva isso? Sabe aquelas perguntas bestas às vezes que a gente faz? Porque eu falei: o rio está seco, não tem canoa, não tem um bicho aqui, um cavalo, uma vaca, não tem nada. Aí ele virou assim, ele começou a rir: ih, missionária, é no lombo. Como é que leva? No lombo. E eu só pensava comigo: eu já não aguento mais carregar o meu corpo, 50 minutos de caminhada, imagina um saco com 70 xícaras de farinha, equivale a 50 quilos. Aí ele virou mais uma vez e falou assim para mim: missionária, esquenta não, pode deixar que eu vou levar. Eu e o titio a gente leva. E só tinha eles 2 de homem, e eu, Luciária e mais a irmã Neide. Nós estávamos em 5 pessoas lá naquela casa de farinha. Ele pegou a saca de farinha, enquanto eu estava carregando só o meu corpo, enquanto eu estava voltando 50 minutos de caminhada. Ele pegou uma saca de farinha e ele foi meio que trotando, sabe? Aquela corridinha. Quando eu estava no meio do caminho indo, ele estava voltando para pegar o segundo saco, porque ele tinha feito 6. Quando eu cheguei em casa, que eu só queria tomar um banho, comer e dormir de novo,
eu só ouvi o barulho lá na área da igreja. Pá! E ele falou assim: ei, missionária, guarda aqui essa farinha, porque essa farinha aqui é missionária. Essa aqui eu não vou nem levar para casa, eu vou deixar aqui, porque essa é da missão. Aí ele: mas não esquenta não, que amanhã eu volto para pegar ela para vender, que eu vou trazer só o dinheiro, né? A saca de farinha não. Ele pegou essa saca, levou para Manacapuru, vendeu, e no domingo à noite, no momento missionário, no momento de ofertas, ele trouxe e falou assim: aqui está a minha oferta missionária. E quando eu peguei aquele dinheiro, ele tinha entregado R$250, que era o preço de uma saca de farinha. E aquilo me doeu tanto, que eu falei assim: Deus, quantas vezes eu dei R$20? Eu fiquei me questionando assim: nossa, eu dei foi muito dinheiro para missões. E eu me perguntei ali: Senhor, o que eu estou fazendo para a obra missionária? Ele entregou aquele dinheiro, e ele entregou tão alegre, porque ele falou assim: aqui está minha oferta. Ele foi embora. Na sexta-feira, quando nós tivemos um pequeno grupo na casa dele, a gente teve aquele momento de perguntas, e eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei assim: Davidson, por que você ofertou? E ele disse: para que mais missionárias como vocês possam vir aqui para a Amazônia e falar de Jesus para o meu povo que está precisando ouvir da palavra de Deus. E naquele dia me veio assim no coração: faz o apelo a ele. Faz o apelo a ele. Eu fiquei: mas que apelo? Ele já é crente. Mas aí eu lembrei que Germana, que é os nossos líderes lá na Amazônia, ela tinha acabado de enviar o link das inscrições para ser um missionário na Amazônia, para ir morar, fazer o treinamento, morar em uma comunidade ribeirinha e falar de Jesus para aquelas pessoas. Eu fiquei pensando: o Davidson? Mas ele no dia que eu sair daqui, é o Davidson que vai assumir essa igreja? Como é que eu posso simplesmente tirar ele daqui? Eu não posso fazer isso. Mas veio no meu coração: fala para ele, apenas fala. E eu peguei e falei assim: ei, Davidson, sabia que está aberto as inscrições para o Radical? Você já não pensou em ser um missionário, não? Ele vira para mim e fala assim: pois é, missionária, eu já pensei e estou pensando nisso daí. Será que esse é o momento para mim? Eu falei assim: eu acho que é, hein? E nessas conversas aí, em 20 dias, ele organizou tudo, se inscreveu e foi para o treinamento. Hoje o Davidson é seu missionário lá na Amazônia. Já faz 2 anos e meio que ele está morando em uma comunidade chamada Boa Esperança. Em 2 anos ele e a dupla dele já realizaram 4 batismos e acabaram de construir o templo na comunidade. E na reunião entre os missionários, que a gente tem uma vez no ano esse encontro, ele foi dar o testemunho dele e o nosso líder perguntou para ele assim: Davidson, o que você quer na missão? Ele disse assim: eu quero ser pastor para poder voltar para a minha comunidade e pastorear a minha igreja, para falar do amor de Jesus para o meu povo. E aquilo, sabe assim, quando vai dentro do seu coração, e eu falava assim: Senhor, o que eu estou fazendo para a sua obra? E enquanto mais eu me questionava, ele falou lá para a gente mais uma vez, ele disse assim: hoje eu estou aqui fazendo seminário. Inclusive, todos os missionários de missões nacionais fazem um seminário teológico batista do sul do Brasil, pelo Rio de Janeiro. A gente faz de forma EAD, com encontro presencial. É reconhecido pelo MEC como ensino superior. E o Davidson está fazendo esse curso de teologia. E aí, quando perguntaram para ele assim: por que você está estudando? Ele disse assim: se uma doutora pôde sentar comigo para descascar mandioca, então eu também podia sair de lá e estudar que nem ela estudou. Isso só me faz pensar assim, que Deus nos dá uma ferramenta. A minha talvez foi a odontologia, mas eu entendo que a maior ferramenta que Deus nos dá não é a profissão, não é a odontologia, mas é a compaixão que vem do Senhor Jesus, que nem aqui em Mateus 14. Que Jesus, ele olhava para aquelas multidões e se compadecia delas. Qual é a sua ferramenta? O que Deus tem colocado nas suas mãos? Como é que você pode ser um instrumento de Deus no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida? O que faz a sua vida ter sentido? O que faz a sua vida realmente valer a pena? Não é o que você tem, mas é o que você coloca à disposição do Senhor. E Deus, ele tem prazer de usar
tudo. Se você colocar, Deus ele vai te usar. Se você não pôr nada à disposição dele, ele não vai fazer nada. E você vai ficar apenas olhando. E talvez nem isso você consiga fazer. Ver as maravilhas que o Senhor tem feito todos os dias. Às vezes a gente pede para Deus assim: Senhor, eu queria ver um milagre. Me mostra um milagre. Sabe qual é o maior milagre que você pode ver todos os dias, se você assim abrir os seus olhos? É uma vida transformada com Jesus. Uma pessoa que estava vivendo uma vida desgraçada, uma vida terrível, e mudar a sua vida porque encontrou Jesus. Isso é o maior milagre. Quando eu olho para o Davison, eu só penso isso, que a vida daquele menino é um milagre. Talvez você ache que ele cresceu na igreja, foi tudo certinho. Não foi. Ele se envolveu com drogas, ele teve uma vida também miserável. E quando a única pessoa que ele conhecia, que ele amava e ela amava ele, que era a vozinha dele, faleceu, ele se viu perdido na vida. E ele foi se apegar com o Senhor. E ele se apegou com o Senhor de uma forma tão grandiosa, que ele abandonou as drogas, que ele abandonou a vida deplorável que ele vivia. E ele tinha prazer de ir remando para ir ouvir a palavra do Senhor. Ao ponto que quando perguntaram quem pode ajudar com a campanha de missões, ele foi o primeiro a levantar e falar assim: eu quero dar uma saca de farinha, que era tudo o que ele tinha. Então, se o Davison lá na Amazônia pode usar isso, o que mais você pode usar estando aqui na cidade? O que você pode usar para o Senhor? Lembre que tudo Deus usou. Amém? Esse era o testemunho que eu queria contar para os irmãos com esta mensagem. E faça alguma coisa com esse testemunho que você ouviu hoje. Não saia daqui apenas achando assim: nossa, que bonitinho. Ai, Deus está lá na Amazônia. Mas pense, Deus quer usar a sua vida. Você. Talvez você nunca mais me veja, só que o Senhor estará com você. E quem está te vendo agora não sou eu, mas é o Senhor. Então ofereça o que você tem de melhor a Deus e comece a ver os milagres dele através de vidas sendo transformadas. Se Deus tocou no seu coração para você ofertar para missões, adotar um missionário, adotar o Davison, fale comigo, com a irmã Maria Helena, preencha uma dessas fichas, me entregue e adote um missionário. Tenha um missionário para chamar de teu. Se Deus está tocando no seu coração para ser missionário, fale comigo também, pegue meu contato para que eu possa conversar com você e mostrar aonde Deus pode te conduzir. Porque lá na Amazônia, colega, tem muito espaço, viu? Olha que lá nós precisamos alcançar ainda muitas coisas. Vocês viram no vídeo que eu passei? Quantas comunidades ribeirinhas nós temos lá na Amazônia? Alguém sabe? 30 mil comunidades. Nós estamos apenas em 140. Então, tem chão ainda para a gente trabalhar. Se Deus te chama também para fazer mais aqui na sua igreja, chegue no seu pastor e fale: pastor, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer mais? Mas não volte para sua casa vazio. Não volte da mesma forma que você entrou aqui. Pelo contrário, volte convicto com Deus de que você precisa fazer mais. Não é porque eu estou no campo que eu também não oferto, não. Eu tenho os meus missionários, tenho missionário de missões mundiais, nacionais, estaduais. Eu também oferto para a campanha, tenho meu alvo pessoal, porque eu entendo que eu preciso ir, que eu preciso orar e que eu preciso contribuir. E de igual forma, eu também creio que cada um de nós que está aqui nessa noite também precisa fazer isso. Amém? Meu irmão, você pode passar o vídeo do acampamento? Quero passar esse vídeo. Esse vídeo é do nosso acampamento lá na Amazônia. Ele é um acampamento voltado para jovens. Pode passar que eu vou falando. Esse acampamento é voltado para jovens cristãos, mesmo que esteja no início da caminhada, mas já precisa ter pelo menos Jesus no seu coração. Porque o objetivo desse acampamento não é ser divertido. O objetivo desse acampamento é ouvir a voz de Deus e obedecer. Quando nós começamos esse acampamento, nós achamos que 30 jovens iriam se inscrever.
E para nossa surpresa, nesse ano, em janeiro, 113 jovens se inscreveram e estiveram nesse acampamento. Nós pegamos o barco missionário e fomos até o centro de formação missionária. No meio do rio a gente trocou por essa lancha, porque o rio estava muito seco e não dava para chegar até lá com o barco. Aquela lancha deixou a gente num barranco de areia, onde nós subimos, descemos, pegamos uma canoa até chegar no centro de formação. Foram 5 horas de viagem. Lá nós fizemos uma fogueira para receber todo mundo. E quem você vê aí de coletinho laranja é missionário. Todos nós missionários pagamos a nossa passagem e a parte da nossa alimentação para estarmos ali servindo a esses jovens. Porque nós entendemos que a gente não pode ficar parado. Pelo contrário, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E nós ouvimos a voz de Deus através da palavra, através de palestras, através da vida dos missionários e de pastores. Por isso nós fazemos esse acampamento. Não por minhas obras, pelo sangue de Jesus, que morreu por mim naquela cruz. Hoje eu sou livre. Para participar desse acampamento, você precisa ter entre 14 e 82 anos. O foco dele é você estar ali com todo mundo em comunhão, ouvindo a voz de Deus, mas o alojamento é em redes e vai lavar roupa no rio, vai viver uma vida simples. Lá não tem muito conforto, porque a ideia realmente é buscar ao Senhor e não as coisas confortáveis. Lá também não pega sinal de telefone, então é um período realmente que os jovens dedicam ali para ler a palavra, buscar ao Senhor. É pela graça, pela fé, pelo sangue do Cordeiro. Nós dividimos em equipes, foram 5 equipes com 22 pessoas, com 7 missionários cuidando dessas equipes. E cada equipe teve a oportunidade de estudar a carta de Romanos, de realmente buscar a palavra com intensidade. Desses jovens, 22 foram para o campo missionário. Não só da Amazônia, mas para outros campos também, porque entenderam que Deus estava chamando eles para fazerem a sua obra. Aí você pensa que dessa multidão apenas 22 foram para o campo, e o resto? Nós ouvimos muitas histórias, muitos deles entraram em contato, dizendo que agora estavam ajudando em suas igrejas, porque entenderam que não podiam ficar de braços cruzados e nem sentados na cadeira, mas que eles precisavam começar a fazer a parte deles, para que o reino de Deus fosse anunciado. Amém? Só para os irmãos terem ideia, nesse acampamento foi um senhor, já de 63 anos, ele, um juiz de direito, estava lá conosco. E ele estava nesse acampamento e nós vimos ele sentado com alguns jovens das comunidades ribeirinhas. E esses jovens começaram a perguntar para ele como é que fazia para virar juiz. E ele teve o privilégio de falar para aqueles jovens que eles poderiam fazer mais, eles poderiam estudar, que eles poderiam ter uma vida diferente. E eu entendo que o evangelho é justamente isso, é essa troca. Quando nós entramos em comunhão, nós ouvimos a palavra de Deus e nós entendemos aonde Deus quer nos levar. Amém? Que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Eu e minha irmã Maria Helena estamos vendendo camisetas. Essa camiseta aqui, ó. A solução é Jesus Cristo. Se você quiser adquirir uma, vai com a gente ali atrás também, viu? Que maravilha, né? Que bênção. Que o Senhor possa continuar abençoando os nossos missionários e que nós também possamos, né, ser missionários onde quer que estejamos. Nós vamos cantar agora o hino de missões para fechar o nosso culto. Logo em seguida, a palavra está com o nosso pastor.
Queridos, depois de ouvir um testemunho e ver os vídeos que nós vemos, cada vez mais eu entendo que cantar aqui é muito fácil. Talvez algumas pessoas não entendam isso que eu digo, né? Cantar é fácil. Sai do teu lugar, vai cantar lá fora. Desse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há para restaurar. Se unirmos nossas forças, não podemos fraquejar. Jesus Cristo é esperança para essa geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas há para resgatar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Existe esperança para essa geração. Trabalhando em unidade, Vamos transformar a nossa nação. somos um corpo. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, Completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, canta. havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, Havemos de colher. frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, Somos a luz que brilha aqui. anunciando o Evangelho, Vamos juntos prosseguir. somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, Somos a luz que brilha aqui. anunciando o Evangelho. Anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, Completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução.
Amém. Glória a Deus. Nosso pastor. Essa caneta, a professora ama caneta. Obrigado, irmã Tânia. Obrigado aos amados que conduziram esse encontro aqui na plataforma. Somos gratos a Deus também pela vida da irmã Thaís, que muito nos abençoou com essa palavra de alguém que vive a missão, tempo integral. Só um pouco, tá bom, Vitinho? Ok. E que nós também devemos viver a missão tempo integral. A gente, infelizmente, sem perceber, acaba terceirizando a nossa responsabilidade, jogando toda carga missionária sobre as costas dos nossos missionários, quando o Senhor Jesus Cristo nos constituiu seus missionários, pois Ele disse que nós devemos ir, né? Obedecendo essa ordem que Ele nos deu, e todos nós precisamos fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, em nome do Filho e também do Espírito Santo, e ensiná-los tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou por meio de bocas santas, santificadas pelo nosso Deus. Isso deve ser uma repetição daquilo que nós somos como missionários aqui na igreja local, no estado, no Brasil e no mundo. Essa deve ser a cultura da igreja, né? E eu lembro que ao iniciar o meu ministério, eu já ouvi de outros pastores, não sei se aconteceu com o pastor Antônio, já eu quero convidar o pastor Antônio para encerrar impetrando a bênção apostólica. E quando eu comecei o ministério, o Senhor Ele me deu um versículo, e Ele me disse que esse versículo seria o versículo para o meu ministério. É o versículo que se encontra no capítulo 6 de Miqueias, versículo 8. E Ele disse: ó Abraão, uma coisa eu te peço, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande em humildade diante de mim. Então, esse versículo, ele está gravado no meu coração, ele vem rotineiramente à minha mente, porque é o que Deus ele me entregou como desafio: praticar misericórdia, praticar justiça, amar a misericórdia e andar em humildade diante dele. E há 5 anos eu tenho ensinado essa verdade absoluta à igreja que Deus me confiou, que nós precisamos fazer a missão aqui. Se a gente quer uma missão no estado, no Brasil e no mundo forte, ela tem que ser forte aqui, porque se ela for fraca, consequentemente, né, os demais campos, eles também os serão. Então, que nós possamos amar missões aqui, queridos. Amar o nosso ente querido que convive conosco, sendo boca de Deus, boca missionária, sendo essa boca que intercede pela salvação dos nossos entes queridos, pelos nossos vizinhos e também por aqueles que Deus ele tem nos enviado, que nós devemos proclamar o Salvador, que um dia alguém nos proclamou essa mensagem, por isso nós cá estamos, né? Então, que possamos assim ter renovado o nosso espírito missionário, o nosso ardor pelo campo que Deus ele nos convidou a sermos para Ele ceifeiros, porque os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros, e esses ceifeiros começam por nós, e através de nós vamos angariar outros ceifeiros que se juntarão a nós, e nós iremos com certeza transformar nossa geografia social com famílias destruídas, famílias desarranjadas, porque a ausência do Senhor, infelizmente, não consegue suprir as necessidades dessas pessoas. E quando o Senhor ele se faz presente no recinto, né, seja de uma vida e de toda a família, tudo é transformado. O que está escrito, que é o versículo para a nossa caminhada durante o ano de 2023, estou fazendo novas todas as coisas, é o que acontece quando nós temos um encontro salvífico com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde estaríamos nesta hora se não fosse o Senhor que olhou para a nossa miséria humana, espiritual, e nos deu um sentido para a nossa vida, né? Então que Deus ele conserve em nós um coração que arde por missões, a começar por nossa missão local, levando esse evangelho àquele que precisa conhecer através da nossa vida. O apóstolo Paulo nos reputou como cartas
vivas. Nós temos uma mensagem, as pessoas leem aquilo que o Senhor ele tem acumulado no nosso ser, transformado a nossa natureza, e à medida que nós vamos acumulando e transformados de glória em glória, as pessoas elas vão percebendo que nós não somos mais seres humanos comuns, porque algo divino grita dentro de nós, para aqueles que estão ainda vivendo nas trevas, encontrar a maravilhosa luz que é o Senhor Jesus Cristo, que nós resplandecemos a luz do Senhor sobre a vida daqueles que permanecem lá na escuridão. Que Deus seja contigo, irmã Thaís, que o Senhor continue usando a sua vida poderosamente. Eu muito me emocionei, porque eu sou aqui conhecido como um pastor chorão, né? Eu choro muito, né? Eu me emocionei, mas não chorei, mas preparei aqui uma nuvem, né, para liberar água, mas meu coração chorou, meu coração se emocionou, e eu quero encorajar os que estão aqui, os que não puderam vir, a se juntar a essa obra missionária que começa aqui onde nós servimos ao Senhor e se estende pelo nosso estado, Brasil, e até os confins da terra. Eu quero convidar o pastor Antônio e pedir que a irmã Mônica, minha esposa, entregue essa sacola para o pastor Antônio. Quero convidar mais uma vez aqui a irmã Thaís a subir na plataforma. Nós queremos entregar essa singela lembrança. Pois não, irmã Tânia? Vamos sim, então venha, boa ideia. Vamos todos ocupar aqui a plataforma. Vem, irmão Márcio, irmã Mônica, e vamos pedir para alguém registrar esse momento. Pode subir, irmã Thaís, tá? Então, vamos todos nós entregar, né, a lembrança em nome de todos, assim fica mais bonito. A Maria Helena também pode vir, vamos. Isso. Deixa o grupo de missionários subir. A irmã Elisângela pode ficar com a luzinha aí, viu? Se quiser que Felipe tire a foto, vocês podem vir mais para cá. Mas antes, vamos tirar a foto antes de entregar a lembrança ou antes? E depois a gente registra? Tá bom. Então, pastor Antônio, por favor. Faça suas mãos essa lembrancinha, viu? Deus abençoe, irmã Thaís. Pastor Antônio. Antes de a gente orar, opa, tá muito alto. A irmã Maria Helena, eu conheço, você não vai lembrar de irmão, mas eu conheço seu esposo, o irmão pastor Chequias, não é isso? É Ezequias com X. Eu conheço ele desde 2001. Pastor Manuel Moreira, vocês também conhecem? Trabalhei na congregação dele lá do Cabugi, que era 3 anos. Eu quero aqui pedir permissão ao pastor Abraão, que é meu pastor. Ele não conheceu, mas eu queria que a irmã conheceu, o pastor Edson Queiroz, o Edilson. Isso, de São Paulo, lá de Santo André. Ele pregou em Vila Maria, que a irmã conhece, Meira de Vila Maria. Eu fui membro lá há 23 anos, Vila Maria, Meira de Vila Maria. E ele pregou lá no ano de 93, aniversário da igreja. Ele contou uma história que eu nunca me esqueci. Na época ele tinha um carro Monza, lembra do carro Monza? E o seu carro quebrou, ele foi até a oficina mecânica para consertar o automóvel. Enquanto consertava o carro, ele começou assim a olhar na oficina mecânica e virou um quadro cheio de chaves, né? Todos tamanhos. Aí tinha uma pequenininha, a menor chave. Aí ele disse assim: Edilson, você é aquela chave, a menorzinha. Aí eu penso, né? Nós somos membros do corpo de Cristo. Cada membro tem uma função. Então você já descobriu que a sua função no corpo de Cristo? Se não descobriu, basta descobrir para exercer essa função no corpo de Cristo. Aí me vem à mente Romanos 10:14, quando Paulo diz assim: como crer naquele que não viram falar? E como haverão se não é quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? As conformou-se aos pés do que anuncia as boas novas. Então, irmãos, eu também tenho esse chamado para missões. Eu amo missões. Eu morei em São Paulo 40 anos, lá no bairro de Vila Maria e Guarulhos. Estou aqui há 4 anos no Rio Grande do Norte, porque eu sou daqui. Retornei às minhas raízes.
E eu tenho um sonho que compartilhei com o meu pastor Abraão. A cidade que eu nasci chama-se Itaipu. A irmã deve conhecer. Lá não tem igreja batista até hoje, irmã. Maria Helena, não é isso? Então Deus, eu estive aqui em 97 e Deus colocou no meu coração começar um trabalho batista em Itaipu. Então, nas suas orações, ore por isso, pelo pastor Antônio. Já compartilhei com o pastor Branco, como eu falei, porque essa igreja vai ser parceira lá em Itaipu, para fundar a igreja batista. Eu fui lá, né, fazer uma andança na cidade e tinha lá um gari. Eu digo, onde João sem braço. Eu digo, rapaz, onde é que fica aqui a igreja batista? Batista? Eu digo, sim. Não tem não, aqui tem a Assembleia, a Missão, a Deus e Amor, mas não tem igreja batista. Eu fui lá em Seremirim, disse ele, com a minha avó, olha, eu vou ser sincero com o senhor, se aqui abrir a igreja batista, eu vou ser o primeiro a frequentar a igreja batista. Um gari. Então essa chama está no meu coração, irmãos. Abrir um trabalho batista na cidade de Itaipu. Não tenho recurso nenhum, um aposentado, vivendo de um salário mínimo, mas tudo é possível que crer. Então, meu coração é missionário. Eu me converti em 93. Já tem 30 anos que eu estou no caminho de Jesus. Eu disse para o pastor Abraão que eu sou cardíaco, fiz uma cirurgia do coração. Eu quero morrer num púlpito pregando o Evangelho de Cristo. Não sei aonde, mas esse é o meu sonho. Eu quero combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, exercer a minha função no corpo de Cristo, que é ser missionário. Então, um prazer te conhecer. Estou ali falando e a gente se emociona. Eu também sou chorão, né? A gente tem um novo coração, um coração onde habita Cristo, e a gente ama gente. Voltando essa igreja aqui é uma igreja em células, e eu sou o líder de uma dessas células no meu condomínio, onde eu estou residindo até o dia que Deus permitir. Eu e minha esposa, cadê a esposa Ivone? Está ao lado da minha irmã Nevinha, e minha esposa Ivone, que é minha companheira. Nós estamos servindo a Cristo. Então, irmãos, se eu falar, eu vou chorar, tá bom? Chega, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, eu quero primeiramente te agradecer por esse privilégio, Pai, de estar aqui nesta noite, diante do Senhor, e de ouvir, meu Pai, essa palavra de encorajamento. Muitas vezes, Pai, nós nos acomodamos na vida, e assim nós vamos enterrando nossos talentos, os dons espirituais que o Senhor nos deu. Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo motive nossos corações, para que possamos reacender a chama que o Senhor colocou no nosso coração, a partir do momento que nós nos entregamos para Jesus Cristo. Ó Pai, que esta igreja seja uma igreja missionária, seja uma igreja que tenha a visão, Senhor, do campo missionário, a começar aqui da nossa Jerusalém, mas Samaria e até os confins da terra. Senhor, eis-me aqui para pregar o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo. Usa nossas vidas, meu Pai. Queremos te agradecer por esse momento tão especial, que muitos perderam, meu Pai, de não estar aqui hoje para ouvir a Tua palavra de motivação, de encorajamento. Enfim, Senhor, usa essa igreja, usa cada um de nós para testemunhar do amor e do poder do Teu Evangelho. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a santa consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre esta igreja, hoje e para sempre. E a igreja diz, amém e amém. Vão em paz e até domingo, querendo Deus, hein?